colocar a língua tupi. Lima Barreto meio que teve uma certa obsessão. Clara dos Anjos. Olá, ouvintes do podcast de Camões a Clarice. Bem, hoje a gente vai falar de uma obra que é uma crítica social, é uma crítica à questão de como as pessoas que são marginalizadas, que estão à margem da sociedade, são vistas, e que foi escrita por um autor chamado Lima Barreto, e que está vinculada a, eu ia dizer escola, mas na verdade o período intitulado de pré-modernismo. Porque como vocês vão ver no nosso episódio falando sobre o pré-modernismo não é uma escola, e sim é um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o Lima Barreto e vou falar um pouquinho sobre a obra Clara dos Anjos. Inicialmente eu quero pedir desculpa, porque se vocês ouvirem algum barulho é porque eu estou gravando isso de dia e pode haver vizinho falando, pode haver passando moto, pode acontecer de um caminhão passar, então tudo isso pode acontecer por aqui. Mas vamos lá. Inicialmente vamos falar rapidinho um pouco sobre o pré-modernismo, né? O pré-modernismo, como eu disse, ele é um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. No entanto, o Maçom Moisés, ele fala que o pré-modernismo tem vários nomes. Ele pode ser chamado de pré-modernismo, período nacionalista ou eclético. Ele pode ser chamado de sincrético, ele pode ser chamado de sincretista ou sincretismo, mas o autor prefere chamar essa época de Belle Época. E ele vai se iniciar com a obra Canaã, de Graça Aranha, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. E ele vai se encerrar lá em 1922, durante a Semana de Arte Moderna, que é quando inicia-se o modernismo. Em relação ao autor, o Lima Barreto, o nome dele, na verdade, é Afonso Henriques, tem um S, de Lima Barreto. E ele acabou nascendo no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1881. E ele era órfão de mãe. A carreira dele como romancista iniciou em 1903, na mesma época em que ele começou a colaborar como jornalista e ingressou na diretoria do expediente da Secretaria da Guerra. Ele era um pobre amanuense, né? Ele não veio de família rica, ele não teve os privilégios que muitos autores nossos tiveram de estudar fora. Ele chegou a ser internado no hospício por cerca de 2 meses, por conta de bebida e demência. Isso lembra até um personagem que ele traz dentro de Clara dos Anjos, que é um autor também, e que também é muito beberrão, o personagem, e também ele tem demência, e ele também é internado no hospício, até uns amigos dele e a mulher tirar ele desse local. Ele acabou se aposentando em 1918, e em 1919 ele tentou se candidatar a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas ele não conseguiu entrar e, claro, não conseguiu a vaga. E ele veio a falecer em 1º de novembro de 1922. As suas obras, eu vou citar basicamente muitas obras dele aqui para vocês, mas a gente tem o Recordações do Escrivão Isaías Caminhas, publicado em 1909, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi publicado em folhetins em 1911 e em volume, né, livro, em 1915. É a obra mais famosa do Lima Barreto, se vocês pesquisarem. Provavelmente a primeira coisa que vai aparecer é Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra que o personagem vai tentar defender o nosso país o máximo possível. E as pessoas vão rir do personagem, vão achar que ele está louco por defender o nosso país, por querer colocar a língua tupi como a nossa principal língua, falar que as nossas terras são as mais férteis, entre muitas outras coisas. Tem uma adaptação, mas eu recomendo que vocês leiam o livro. Ele também é autor de Numa e a Ninfa, publicado em folhetins e em volume todo em 1915. Ele é autor de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que foi publicado em 1919,
E ele é autor da obra que a gente vai falar, Clara dos Anjos, que foi publicada em folhetim em 1923 a 1924, e em volume ele chegou a ser impresso em 1948. Tem outras obras dele, na verdade foi publicado póstumamente ele 17 volumes em 1956 pela editora brasiliense, e um dos textos que eu posso citar para vocês é os Brusudangas, que é uma sátira que a minha colega Jéssica tratou com vocês durante o podcast dela, falou um pouquinho sobre, porque eu e ela trabalhamos Lima Barreto. A respeito de Clara dos Anjos, que é a obra que a gente vai falar hoje, ela é uma obra que é um romance inacabado do autor. Como eu falei, ela foi publicada em 1923 e 1924, ou seja, ela foi publicada póstumamente, e a primeira versão foi publicada numa coletânea chamada Histórias e Sonhos, que foi organizado pelo próprio autor, mas a obra Clara dos Anjos não estava completa. Na verdade, ela era uma obra ainda meio que um pequeno conto que o autor lançou e depois ele deu desenvolvimento, né? A obra, ela vai trazer uma trama de pobreza e preconceito racial. Eu acho que quando a gente pensa no nome Clara dos Anjos, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, pelo costume da nossa literatura ser muito embranquecedora, né? Está sempre focada em personagens brancas, a gente pensar que a Clara será branca. Mas não, ela é uma personagem negra, na verdade, uma mulata. E a obra ela foi considerada por muitos críticos uma obra mal escrita, com um acabamento muito precário. Os críticos não gostavam porque a obra trazia personagens pobres, pardos, loucos, mulheres que eram seduzidas. E para eles, essa obra não deveria ser considerada como pertencente ao cânone acadêmico. Principalmente agora que estava chegando ao final, né, da nossa literatura. E ainda está chegando ao final, porque Lima Barreto está nessa transição entre o modernismo e o simbolismo. Por ele estar nessa transição, ele não se encaixa em escola. A sua obra podia se encaixar em outras escolas, poderia ser estudada como características, e isso os críticos acharam que não seria muito bacana. No entanto, a obra ganhou um grande renome, né, depois. A obra ela está incompleta, porque não se sabe se realmente o final de Clara dos Anjos é o que está nos 10 capítulos que a obra é composta. No entanto, a obra ela tem esses 10 capítulos escritos e termina com um final que eu acho que é impactante. E que eu acho assim, por mais que ela não esteja completa, ou se ela estiver completa, porque a gente não sabe que se o Lima Barreto tinha ideia de ir além desses 10 capítulos, eu literalmente acho que o que ela discute dentro da obra e como ela termina é um impacto em relação ao que o autor tenta escancarar pra gente. Além de também ser, tipo, uma denúncia muito impactante. Ela é uma obra na qual Lima Barreto meio que teve uma certa obsessão em relação a construir o enredo dela. Por quê? Porque, segundo a Beatriz Rezende, a obra ela tem algumas anotações em algumas cadernetas do Lima Barreto acerca da obra durante 1904. E existem alguns historiadores, alguns críticos que pesquisam que a obra teria sido escrita entre 1904 e 1905. Então, quando a Beatriz Rezende ela fala sobre nas cadernetas do Lima Barreto ter essa obra, é porque lá tem um resumo da obra e do que se trataria o enredo de Clara dos Anjos. No entanto, o que se tem de Clara dos Anjos é o que foi publicado em folhetim. Nunca foi encontrado os manuscritos originais dessa obra. Então, realmente, não se sabe se o que foi escrito é o final mesmo, ou só não foi achado o resto da história, ou não foi construído, então pode ter sido isso. O que a gente pode falar sobre Clara dos Anjos? Clara dos Anjos, como eu disse, ela vai trazer uma história de personagens que estão à margem da sociedade. Pessoas que estão excluídas da cidade, que
não são bem quistas, não são bem vistas perante as pessoas. No caso, o que eu quero incluir nessas pessoas é a burguesia ou a classe média. Os moradores da obra, eles não estão no centro da cidade. A obra se passa, pelo que deu para entender, no Rio de Janeiro. Não fica muito bem explícito, né? Assim, a localização, mas ela se passa no Rio de Janeiro e nas áreas pobres do Rio de Janeiro, ou seja, ela se passa nas favelas. E o que traz o enredo da obra, né? A Clara, que é a personagem protagonista da nossa obra, ela é uma menina de, se eu me engano, seus 17, 18 anos, que ela é pobre, ela é mulata, ela é filha de um carteiro e de uma dona de casa. A mãe dela, ela tem muita cautela em relação à filha. A Clara, ela vive mais presa em casa, ela não sai pra nada. Ela não pode ir ao mercado, ela não pode ir à feira, ela fica muito embaixo das asas da mãe dela. A única pessoa com quem a Clara sai é a Dona Margarida, que a Dona Margarida é a pessoa responsável. Se a Clara for ao cinema, ela vai junto. Se a Dona Margarida precisa sair, precisa de companhia, a Clara vai junto. Mas por quê? Porque ela vai estar sendo vigiada pela Dona Margarida. Então ela vai poder evitar que algo aconteça com a menina. E por causa dessa super proteção dela, a Clara, ela não sabe sobre os problemas do mundo, sobre o que pode acontecer com uma mulher caso ela seja seduzida, não sabe se proteger de homens como o Cassie, que é o personagem que acaba seduzindo e iludindo a personagem. E ela não sabe se defender desses homens, ela não consegue, tipo, notar se aquele homem está a enganando. Esse personagem, o Cassie, ele acaba entrando na vida da Clara por conta que quando ela vai completar anos, o pai dela está conversando com o padre dele, o Mahamaki, e está falando com o Lafões, que é um colega deles. E o Lafões, por ele conhecer o Cassie e ele considerar o Cassie muito, ele sugere que no aniversário da Clara eles convidem o Cassie para tocar, porque o Cassie é conhecido por ser violeiro. E aí o pai da Clara acaba chamando, mas o Mahamaki, que é o padrinho da Clara, acaba falando que não se deve, porque ele conhece já a fama do Cassie. E o Cassie, ele é um mulherengo, um vagabundo, um monte de coisa que eu posso xingar. Desculpa eu palavreado com vocês. Mas literalmente ele entra nesses quesitos. Ele já seduziu muitas mulheres, tanto casadas quanto garotas virgens. A primeira vítima que é dita dentro do livro dele é uma mulata também, né? Uma negra mais especificamente, que foi criada pela mãe dele e que ele seduziu. A menina engravidou e a mãe expulsou ela de casa grávida. E o Cassie, ele se safa de ser preso, de casar com as mulheres que ele seduz, porque quando ele está sendo perseguido ou ele está sendo denunciado, ele sempre vai para baixo das asas da mãe dele. E a mãe dele, por ser preconceituosa, ela tenta defender o filho de todas as maneiras. E ela não quer que ele se case com nenhuma empregada, com nenhuma negra, com nenhuma pessoa pobre abaixo deles. Literalmente é isso. E aí ela fica sempre pedindo ajuda pro marido. Aí o marido, ele abre mão de ajudar o filho, porque ele não quer mais, mas aí ela pede ajuda ao irmão. E aí ele fica se safando dessa questão de ser preso, dessa questão de ser obrigado a casar. E aí vai sendo passado o pano pro personagem. Quando ele conhece a Clara, ele nota que a Clara tem interesse nele, porque a Clara fica maravilhada com o Cassie. Só que ele vê uma dificuldade de falar com ela, porque a família dela, os pais dela, notam que ele tá querendo seduzir a filha. Então eles passam a fazer com que o Cassie não tenha contato com a Clara. Só que a Clara acaba tendo uma dor de dente muito grande. E eles chamam um médico que é do local pra, tipo, ficar consultando a Clara.
E o Cassie, ele sabe disso e ele começa a mandar recados por esse médico pra Clara. E a Clara fica trocando cartas com ele através desse médico. Só que assim, a Clara começa a ficar muito viajada, muito apaixonada. Ela começa a se distrair nos afazeres domésticos, em copiar as músicas pro pai dela. E como a família começa a notar isso, acaba descobrindo que ela está de namorico com o Cassie. Então, o pai dela conversa com o Lafões e com o Mahamaki. E pede a opinião deles se o Cassie pedisse a Clara em casamento, se ele deveria aceitar. Aí, quando o padrinho da Clara ouve o que o pai da Clara fala sobre aceitar o casamento da Clara com o Cassie, ele fala que se o pai da Clara aceitar isso, ele nunca mais vai pisar na casa deles. Que pra ele, a filhada dele não casa com um homem como aquele. Então, a Clara ouve, porque o pai dela concorda com o padrinho. Aí ela acaba escrevendo uma carta pro Cassie. E o Cassie, quando recebe, fica revoltadíssimo. E ele planeja o assassinato do padrinho da Clara, que é assassinado a sangue frio dentro da obra. O que o Lima Barreto escreve é muito assim, bem escancarado. Parece um momento assim do naturalismo. E principalmente porque o Cassie, ele tem características de tipo uma presa. Ele literalmente vê as mulheres com quem ele seduz como se fossem presas. É como se ele fosse uma cobra esperando o bote. E aí, no caso, quando ele mata o Mahamaki, a Clara desconfia que ele assassinou o padrinho. E aí ela resolve conversar com ele. Marca um horário com ele pra poder falar com ele, porque ela precisa saber se ele assassinou o padrinho dela. Porque se ele tiver assassinado o padrinho dela, ela não quer mais nada com ele. No entanto, ela é besta, ela é trouxa. Quando ele vai falar com ela, ele fala que ele não foi culpado e tal. E ela acredita, porque ela acha que ele tem uma boa índole, que ele é um rapaz estudado, ele não teria essa coragem e tal. O Cassie, ele não é estudado, ele não é inteligente, ele não terminou os estudos realmente. Ele é um vagabundo. É essa palavra que eu posso usar pra ele. Ela continua se encontrando com ele, e nisso que ela continua se encontrando com ele, em uma noite ele entra no quarto dela, e ela acaba ficando com ele. E ele depois disso some. Ele simplesmente some. Na verdade, ele não some, ele vai embora. Ele vai embora. E aí a Clara, ela acaba estando grávida. Ela tenta abortar a criança. Ela tenta pedir ajuda da Dona Margarida para abortar a criança. Ela pede o dinheiro para ela poder comprar o remédio, só que a Dona Margarida não sabe. Aí, quando a Dona Margarida nota que tem algo estranho com a Clara, ela não dá o dinheiro pra Clara. Ela pergunta assim, pra que ela precisa do dinheiro? A Clara acaba dando uma desculpa, que é pra comprar um presente pra mãe dela. Mas a Dona Margarida não acredita, aí fica tentando descobrir com a Clara o que realmente aconteceu. Até que a Clara fala que ela foi seduzida pelo Cassie e que ele fugiu e que ela tá grávida e que ela precisa abortar a criança. Aí a Dona Margarida fala que não, porque naquela época o aborto... Ainda no Brasil o aborto é ilegal, mas naquela época as mulheres que cometiam aborto tinham maior risco ainda de morrer durante o processo. Então ela fala que é para eles contarem para a mãe da Clara. E aí, quando elas contam, a mãe dela fica totalmente sem saber o que fazer. A Dona Margarida, que é uma mulher francesa, ela já tem uma coisa meio de luta. Ela já sabe se proteger de qualquer homem. Então ela pergunta a Clara se ela conhece onde a família do Cassie mora. E aí ela fala que sabe. Aí elas vão até a casa deles. Só que quando chegam lá, a mãe dele humilha ela. Diz que o filho dela não casa com uma mulatinha. Durante toda a obra, a personagem não é chamada de mulatinha. Ela não é menosprezada pela cor dela. No entanto, ela é menosprezada quando ela vai até a família do personagem. A mãe dele fala que não tem controle sobre o filho, porque realmente nenhum dos membros da família tem um controle sobre o filho sumiu. E ele já tem essa fama de seduzir mesmo as mulheres, então ela não acaba não
não fazendo nada. As irmãs acabam falando que realmente isso é fama dele e que não podem ser feito nada. O pai dele aparece e diz que não pode obrigá-la a casar com ela, porque eles não têm controle sobre o filho. E aí acaba a obra com a Clara pensando acerca do que realmente acontece com as mulheres, como as mulheres são tratadas, menosprezadas, principalmente as mulheres negras. E aí a obra termina com ela falando para a mãe dela que elas não são nada. E é isso que se torna a obra. No entanto, eu vou ler um trecho para vocês, que eu acho que é o trecho mais impactante, que é quando a Clara sai da casa e aí ela pega e pensa assim: na rua, Clara pensou em tudo aquilo naquela dolorosa cena que tinha presenciado e no vexame que sofrera. Agora é que tinha a noção exata de sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus melindres de solteira. Ouvi os desaforos da mãe do seu algoz para se convencer de que ela não era uma moça como as outras. Era muito menos no conceito de todos. Bem fazem adivinhar isso, seu padrinho, coitado. E aí eu vejo na obra o que meu professor de literatura afro-brasileira fala. Como é a pirâmide em relação à mulher negra e ao homem negro, né? No topo a gente tem um homem branco. No segundo local, entre o meio, né? A gente tem, da pirâmide, a gente tem um homem negro e depois a mulher branca. Porque o homem negro ainda fica acima da mulher branca por ser homem. Aí vem a mulher branca. E aí, por último, lá no final da pirâmide, vem a mulher negra, porque ela está totalmente à margem da sociedade. E a obra, ela vem com esse quesito de denunciar, porque se na época a gente tinha a questão de você menosprezar uma pessoa que era negra ou uma pessoa por sua cor abaixo de uma pessoa branca, imagine agora. Tá certo que algumas coisas, digamos, melhoraram. Eu vou colocar bem entre aspas. No entanto, ainda são coisas que é uma obra escrita em 1904, 1905, pensada, né? Foi publicada em 1948. A gente está em 2022. É uma obra do século XX. A gente está no século XXI. E as questões que são tratadas dentro da obra ainda estão presentes no nosso cotidiano, na nossa vida. A gente vê pessoas sendo tratadas assim. E é uma obra a se refletir, a se questionar, a se perguntar. Eu escolhi essa obra porque eu falei sobre uma obra de uma autora negra, que os personagens negros estão de segundo plano, porque foi a única forma que ela conseguiu achar de denunciar acerca do que estava acontecendo, ou que aconteceu com as pessoas negras no nosso país. E eu escolhi essa obra porque a gente vê um outro lado do que acontece, que ainda deve ser discutido, ainda deve ser debatido e deve ser lutado. É isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre a obra. No entanto, eu espero que vocês leiam Clara dos Anjos, conheçam. É uma obra super rápida, super curta, tem 10 capítulos. A versão que eu li foi da Penguin. Eu gostei muito porque tem notas, porque a leitura não é fácil. Tem algumas palavras que são desconhecidas para o nosso dia a dia. Não é que ela seja difícil, ela é simples, porque ela usa muito da linguagem do cotidiano, das pessoas daquela época. Mas tem algumas palavras que a gente não conhece e a gente às vezes precisa de saber o que significa. A gente vai se encontrar uma última vez com o último diário de leitura meu no próximo episódio sobre o modernismo. Enquanto isso, eu digo para vocês seguirem o nosso Instagram, @decamõesdaclarice_podcast. Vocês também podem seguir, se inscrever e curtir aqui o nosso canal no YouTube. E se vocês estiverem ouvindo a gente pelo Spotify, seguir o Spotify. E, claro, comentem, deixem suas dúvidas, que o que a gente puder ajudar, a gente tá por aqui. É isso, até uma próxima.